Fala pessoal, no capítulo desta terça-feira vamos ver: Roselena invade o tribunal e envergonha Maximino. Boris toma o sarrafo de Lorenzo. Dom Aquiles se oferece para assumir o filho de Luciana. E sem mais delongas, bora para o vídeo. O juiz então fala com o júri e resume as provas que foram apresentadas. A primeira foi o DVD com o vídeo. O homem diz que será analisada por um perito para comprovar se é verdadeira. A segunda prova foram os comprovantes da viagem e que comprovam que Cláudio estava em Praga e não na Alemanha, diferente de como foi concluído no primeiro julgamento. Linhares comemora e Rodrigo diz que o homem é muito cínico e reclama da forma como ele sorri para Melissa. A terceira prova foram as faturas do cartão, em que haviam duas compras, que foram realizadas no mesmo horário da fraude. Em seguida, pergunta para Bernardo se eles têm alguma outra prova que querem apresentar. O advogado diz que sim, e se levanta, e revela que vai provar que a assinatura no documento da transferência bancária foi falsificada. Enquanto isso, na mansão, Brígida não perde a chance de tirar um dinheirinho das vilãs e aproveita para pedir um emprego, e diz que gostaria de trabalhar na casa da Clara. Julieta então pergunta se a empregada não quer um cafezinho, ou uma água também. Jana confronta a mãe e pergunta se foi ela quem foi até a delegacia denunciar Lorenzo. Ela nega, mas vendo que a filha não estava acreditando, ela assume e diz que foi ela sim, e fala que não vai permitir que o condomínio vire uma bagunça. Lorenzo vai até o portão da mansão, querendo notícias da Jana, mas Boris e Lola estavam chegando. O rapaz tenta seguir seu caminho, mas Boris segura sua bicicleta e começa a provocar o rapaz, e ainda o ameaça, falando que se ver o rapaz novamente, ele vai precisar pegar os dentes do chão. Lorenzo, que não é de levar desaforo para casa, não deixa barato, e os dois saem na porrada. Mas infelizmente chega o guardinha e interrompe a luta. Roselena se preocupava em dividir sua fortuna com Linhares, mas pelo jeito, Clara e Julieta já se sentem donas de uma parte. Mas a mulher diz que não acontecerá nada com a fortuna dos Torreslanda, e diz que Julieta está falando bobagem. O jovem Boris assusta a namorada quando entra na sala com o rosto todo machucado. Ele tenta disfarçar e diz que bateu o rosto na porta do carro. Envergonhado, o rapaz chama Lola e diz que já estão de saída. Lorenzo chega em casa e nem precisa dizer nada para Fabiano, que apenas lembra o rapaz que ele já havia o avisado. Estelinha pede para o rapaz se controlar e não se meter em mais confusão. Em seguida dá um bife para Lorenzo colocar nos arranhões. No tribunal, Oscar tenta convencer o juiz a não aceitar esta última prova e diz que pode ser uma foto manipulada, e pede então para que sejam verificados documentos originais. Cláudio se manifesta e diz que ele mesmo tirou estas fotos. Maximino também se mete e diz que é mais um motivo para desconfiarem, e os dois começam a trocar acusações e também quase saem nos tapas. O juiz perde a paciência e diz que mais uma briga dessas e vai todo mundo passar a noite na prisão. O homem então diz que realmente não pode aceitar estas fotos como prova. Cláudio pede autorização para pedir por meios legais para o banco alemão fornecer o documento original. Oscar pede pelo encerramento do julgamento, já que não há mais provas para serem julgadas. O juiz então decide a favor de Linhares e diz que, como no primeiro julgamento estas evidências não foram apresentadas, ele irá requisitar os documentos e serão analisados pelos peritos, e diz que o julgamento terá continuidade em 48 horas e encerra a sessão. Dom Aquiles vai até a casa de Dona Paz. O homem está sério e diz que precisa falar com Luciana. Ele então conta que já soube que ela está esperando um filho, e como o pai do bebê não está presente, ele se coloca à disposição para o que a moça precisar. Aquiles pede para conversar em particular com Luciana, mas a moça diz que não tem nada para conversar e pede para o velho se retirar. O homem então diz que está disposto a apadrinhar o bebê e até dar seu sobrenome. A moça insiste e ele vai embora. Em seguida, Luciana pergunta para as comadres se alguém entendeu o que diabos acabou de acontecer ali. Já fora do tribunal, Maximino provoca o advogado e diz para ele desistir e ir para casa. Mas Cláudio responde que já recuperou sua filha e agora está lutando por sua honra, algo que Maximino já nem sabe o que é há mais de 20 anos. Dona Madalena não deixa barato
e vai tirar satisfação com o velho. A mulher joga na cara que ninguém respeita ele, apenas tem medo do que ele possa fazer, e diz que o pai de Luciana não vai permitir que ele continue perturbando a moça. Mas Dom Aquiles debocha e diz que ele e o advogado são amigos. Marcelo vai atrás de Violeta. O homem insiste e diz que está se divorciando e pede uma nova chance para a moça. A mulher está confusa, mas acaba caindo na lábia do homem e se beijam. Luciana volta à funerária e finalmente consegue falar com seu pai. O homem conta que a audiência foi longa e complicada e explica que as provas serão revisadas e conta que em 2 dias provavelmente o juiz dará sua sentença. A moça diz que queria estar presente, mas que vai rezar bastante para que o pai consiga justiça. No jantar, Roselena pergunta para Patrício como foi a audiência. O rapaz diz que o importante é que o juiz está analisando as novas provas. A mulher fica inconformada e diz que não há nada para revisar, que o homem é culpado e ponto final. Mas Patrício diz que não é tão simples e comenta que é bom Maximino achar alguma falha nos documentos, senão Cláudio pode realmente ser inocentado. Mas a mulher não aceita e continua dizendo que ele é culpado. Já era tarde, mas Rodrigo, Maximino e Oscar continuam tentando encontrar alguma falha nas provas apresentadas por Linhares, mas não encontram nada. E Rodrigo começa a se dar conta que talvez o advogado seja inocente. Oscar acha que o homem só quer provar sua inocência. Maximino vai para casa descansar um pouco, mas o filho diz que vai continuar revendo os documentos com Oscar. Enquanto saía do prédio, Vicky liga para Maximino. O homem diz que está ocupado resolvendo assuntos mais importantes e desliga na cara da moça. Um pouco depois, já em casa, Roselena questiona o marido e diz que ele não pode ter dúvidas agora. E diz que se ele conseguiu incriminar o advogado no passado, agora que ele é o poderoso Maximino Torres Landa, é claro que vai conseguir novamente. Maximino tenta dar um beijo em sua mulher. Ela vira para o lado e finge que não é com ela. 2 dias depois, chega o momento da audiência. Cláudio já estava na sala. Rodrigo entra com o irmão, que está feliz por não precisar usar mais o colar cervical. Rodrigo diz que logo retornarão tranquilos para casa e diz que esse pesadelo finalmente vai acabar. O irmão diz que não tem tanta certeza e tudo vai depender do juiz e das provas que foram entregues. Maximino ainda estava do lado de fora e pergunta para Oscar se ele conseguiu subornar todo o júri. Ele diz que não é tão simples e conta que apenas metade do júri aceitou a proposta e os demais não quiseram nem ouvir. Maximino então pergunta se ele já falou com o juiz e começa a questionar a capacidade de negociação do amigo. O juiz entra na sala e inicia a sessão. O homem conta que os documentos chegaram da Alemanha e já foram analisados pelo grafologista. E antes dele comunicar o resultado, Roselena entra na sala e diz que veio defender seu marido. O juiz alerta a mulher que ela não pode simplesmente entrar ali e fazer o que quiser. Roselena ainda dá seu show e diz para o júri que são uma família unida e muito felizes, e insinua que Cláudio apenas quer destruí-los. O juiz, já sem paciência, grita para a mulher ficar quieta e se sentar. Ela vai em direção ao assento, mas sem antes provocar Cláudio, que quase não se segura e parte para cima da mulher.